Assista agora Mulheres, programa livre para todos os públicos. Realizar seus sonhos? Porque se a gente não tem sonho, a gente deixa de ter objetivo na vida. Eu, pelo menos, acredito nisso. Mas como traçar esse caminho? É o que a gente conversa hoje com César Romão. Como vai? Tudo bem? Prazer. Seja bem-vindo sempre, obrigado, viu? Obrigado. E eu acho que a gente tem que sempre sonhar. Mas como traçar esses planos para a gente realizar um sonho? Kátia, existe uma diferença muito grande entre sonho e o que pode ser realizado. É muito importante as pessoas, quando quiserem realizar algo na sua carreira, na sua vida, no seu bem-estar existencial, ela tem que pensar assim: isso aqui é um sonho, é uma utopia. Como é que você sabe se é utopia ou não? É simples. Você quer ser algo na vida. Aí você vai pensar assim: quais competências eu preciso desenvolver para conseguir isso? Quer dizer, quais as habilidades que eu já tenho para atingir esse objetivo e quais que eu tenho que aprender? Exatamente. Porque o que é alguém competente? É alguém que transforma esforço em resultado positivo. Aqui no Brasil, o brasileiro é muito esforçado, mas ele não consegue, às vezes, pegar esse esforço e transformar em resultado para a vida dele. Mas por quê? O que você acha que falta? Porque falta o desenvolvimento de competências. Então a pessoa fala assim: eu quero ser cantor. Bom, quantas horas você faz de canto por dia? Que instrumento você toca? Ah, não, eu já nasci cantando. Opa, hoje não é mais assim. Quer dizer, a gente tem que se preparar mesmo para atingir o sucesso. Mais do que querer vencer, é necessário você se preparar para vencer. Você está corretíssima. Mas esse preparo, ele vem de uma forma também muito importante de valorização de autoestima. Quer dizer, se eu não me sinto competente para atingir aquele sonho, eu dificilmente vou buscar as armas corretas para eu conseguir atingir o que eu desejo, né? A melhor maneira, Kátia, de desenvolver a autoestima é a autocrítica. As pessoas criticam muito o externo, mas dificilmente elas travam uma conversa com elas mesmas e veem onde é que são fortes, onde é que são fracos, as coisas que ela precisa fortalecer, as coisas que ela precisa mudar. E normalmente, quando você fala a verdade para alguém do que ela precisa mudar, você perde a amizade, porque às vezes a pessoa não aceita aquilo, nem de um professor, nem de um mestre ou nem de um coach, por exemplo, que é alguém que está treinando essa pessoa para atingir o objetivo que ela quer. Isso é uma grande verdade. Por exemplo, quando a gente é demitido, nossa, a gente se sente péssimo, mas será que a gente se analisa? Será que eu, no lugar do meu chefe, gostaria de alguém como eu era naquela função? Você contrataria você mesma? Pois é, se eu pensar que não, eu não me contrataria, então como mudar essa situação, né? Eu acredito que a autocrítica consegue colocar as pessoas numa posição de realidade. Quando a pessoa não faz autocrítica, ela fica fora da realidade. Então ela vive uma utopia, ela vive algo na vida dela que ela nunca vai conseguir realizar, pelo simples fato de não estar preparada para isso. Mas a gente não está preparado porque requer muita dedicação a gente mudar. Se eu tenho uma autocrítica sensata, eu sei onde eu sou ruim e onde eu tenho que melhorar. E eu vou tentar buscar consertar isso. Mas muitas vezes a gente acha mais fácil falar só das nossas virtudes do que eu tentar buscar consertar os meus defeitos, né? Nós temos uma característica que é adorar a zona de conforto. Se estamos com preguiça, a gente encosta para ver se a preguiça passa. Agora, essa característica talvez, Kátia, seja a maior que o ser humano tem que vencer, porque nós somos mamíferos. E os mamíferos são os seres mais condicionáveis do planeta Terra. Os elefantes na África, por exemplo, eles passam praticamente a vida toda fazendo o mesmo percurso entre a água e a comida. E se um deles sai da manada, é capaz de morrer de fome, é capaz de morrer de sede. O ser humano, por ele ser mamífero, ele tem uma característica condicionável. Você acha que nós somos mais condicionáveis do que a gente aprende e se treina a uma nova situação? Você tem que se libertar desse processo genético de condicionamento. E nós somos condicionáveis, sim. A prova disto são as propagandas que existem, que levam milhares de pessoas, às vezes, a consumir um determinado produto, a fazer uma determinada viagem e outras coisas mais. Quer dizer, as pessoas são condicionáveis a determinados tipos de comportamento.
Mas porque são mais práticos para ela? Quer dizer, é mais fácil eu ficar no automático do que eu tentar traçar um novo caminho? Dá trabalho isso. Dá trabalho. Você tem que sair da sua zona de conforto. E nem todo mundo está disposto a ter esse trabalho. Nem todo mundo está disposto a entrar numa faculdade, a fazer um curso, aprender mais sobre aquele assunto, pesquisar sobre aquele assunto. Então, uma das características também de quem quer realizar o seu sonho é ter disposição, atitude e responsabilidade para aquilo que ela deseja realizar. Mas muita gente prefere ficar numa posição de coitadinho, porque o coitadinho todo mundo tem dó, tem pena, dá um pouquinho de atenção mais, né? Porque tadinho do fulano, só se estrepa mesmo, do que ele tomar as rédeas da vida e ir atrás de conseguir melhorar. Coitadinho, né? Hoje dura pouco, Kátia. Coitadinho dura pouco hoje. Porque as pessoas hoje elas ajudam uma, duas, coitadinho uma, depois ninguém quer mais saber de problema não. Até porque eu sempre digo que às vezes é melhor você não tirar o problema daquela pessoa. Porque se você tirar, de repente ela não consegue viver sem aquele problema e vai arrumar um problema para você. Porque o problema dela acaba ser seu, né? O universo fala assim para você: Kátia, o que você está se metendo nessa história? Eu estou dando esses problemas para ele para ver se ele consegue sair da zona de conforto. Você vai lá e tenta ajudar? Então vou mandar uns probleminhas para você também. Menino, pior que é verdade o que você está falando. É verdade. É verdade, isso funciona. Você já reparou que quando você começa muito a ajudar a determinadas pessoas, você começa a ter problemas que você não tinha. Você fala, puxa, eu não tinha isso na minha vida. Por que será que está acontecendo? Será que a gente atrai pra gente isso? Não é que atrai. Você está interrompendo um ciclo existencial. Mas como que a gente pode sentar, ficar olhando para a pessoa, ver a pessoa se enterrando e a gente não fazer nada? Às vezes a ajuda que a pessoa precisa não é aquela que a gente pode dar. Às vezes nós estamos pensando que estamos ajudando alguém e não estamos. Porque a nossa intromissão naquele processo pode não ser o que realmente ela precisa. Esse é um ponto legal, quer dizer, quando você for ajudar alguém, é importante que você conheça muito bem o problema, muito bem a origem do problema e se realmente a sua ajuda vai ser definitiva. Você acha que às vezes a pessoa precisa literalmente se afundar para se enxergar e para aí sim tomar o rumo certo da vida? Nem sempre, depende da característica da pessoa. Tem gente que se afunda e fica. Tem gente que se afunda e levanta. Tem gente que se afunda e fica num meio termo. Depende muito da estrutura que essa pessoa tem. A estrutura existencial dela. O que é a estrutura existencial? É justamente tudo aquilo que você aprendeu sobre a vida, que você tem possibilidade de praticar para vencer os grandes desafios que a gente tem durante a existência. Então, eu estou ouvindo tudo pela segunda, terceira, quarta, quinta vez. Meu terapeuta falava isso para mim: Kátia, você cuida tanto da vida do outro, você fala, tadinho do fulano, eu vou ajudar. Não é porque você quer ajudar só ele, você quer se sentir bem com isso. Isso faz bem a você. Você fala, você vê, eu tentei, mas fulano não tem jeito. Porque a gente precisa saber que pelo menos a gente fez o que a gente acha que poderia ser feito para ajudar a pessoa. E não pensa só no outro. Nós temos no nosso cérebro, Kátia, um sistema de compensação e determinadas emoções nos dão prazer ou alegria. As pessoas são viciadas em emoções. Nós somos viciados em emoções. Tem gente que sente prazer no subconsciente fazendo coisa errada para o outro. Mas tem gente que sente... Tem gente que é viciado na emoção de fazer o bem. Então, quando a pessoa faz o bem, aquilo faz com que ela se sinta bem. Mas faz o bem para ela, talvez não para o outro, é o que você Exatamente. Precisa ver se a sua ajuda vai ajudar ou vai prejudicar. A diferença entre veneno e remédio é a dose. Então, eu acredito que nós precisamos sempre ver que dose é essa que nós vamos dar para auxiliar essa pessoa. Mas nesse mundo corporativo que a gente vive, o mais fácil é a gente encontrar pessoas que querem te afundar, ao invés de pessoas que querem te ajudar. Como a gente também começar a enxergar isso e separar o joio do trigo numa empresa, por exemplo? Eu faço eventos no Brasil todo, através desse país, quase 3 vezes por ano. E no mundo corporativo, só vale uma regra, Kátia. Qual? Resultado. Só. As empresas com toda essa estrutura que montam, com toda essa história de ser humano, experimenta não dar resultado. Experimenta não funcionar. Experimenta não cumprir a sua cota. Experimenta não dar aquele resultado que a empresa espera de você ou não realizar o plano estratégico. Já era para você. Então, quem está no mundo corporativo precisa entender isso. Se o mundo é resultado, como é que eu posso oferecer resultado à minha empresa? Olha, eu vou fazer um curso de manhã, à tarde, à noite. Eu vou me dedicar, porque isso não é um canibalismo.
A empresa precisa sobreviver. Claro. E nem a empresa é ruim porque vai retirar que não funciona, né? É uma maneira, na minha opinião, até de fazer as pessoas crescerem intelectualmente, em conhecimento, em expansão de carreira. Quanta gente eu conheço que não sabia muita coisa, de repente entra num sistema desse, começa a se dedicar e aprende coisas que jamais imaginou que iria aprender. É verdade. Mas isso é um teste que a gente tem que fazer primeiro com a gente, ver se a gente consegue se enxergar como de fato a gente é. Para depois a gente começar a pensar no outro, de que forma que eu posso fazer com que ele até tenha a minha ajuda, se eu puder ajudar, mas sem que eu me intrometa nessa busca dessa outra pessoa pelo que é ideal de vida para ela, que pode ser diferente do meu ideal, né? O mais próximo seria nós sermos a mudança que nós queremos no mundo. Então, qual mudança você quer? Eu quero essa. Então, mas eu sou essa mudança? Eu atinjo esse meu objetivo, quer dizer, eu sou assim com o meu filho, eu sou assim com minha mulher, eu sou assim com os meus pais, eu sou assim no meu trabalho, eu sou assim com os meus amigos. Então você tem que ser a mudança que você deseja. E essa mudança tem que começar com o primeiro passo. Vou passar para vocês também o site do César Romão, se você quiser saber das palestras que ele ministra, www.cesarromão.com.br, e tem um livro ótimo aqui, ó, Sonhos Existem para Serem Realizados. E aí, se você precisa de boas sugestões, aqui você tem ótimas ideias de como trilhar e traçar esse caminho. O livro você encontra nas principais livrarias, é muito fácil de achar. Mais uma vez, obrigada, César. Obrigado, Eu espero mais Parabéns vezes. Pelo seu sucesso. Obrigada, e você também. Obrigada pela ajuda, viu? Boa sorte. E é isso mesmo, já percebeu? Quantas são as vezes que a gente se boicota? É auto-boicote.